Pessoal, voltamos aqui, vamos continuar a analisar os principais aspectos dessa lei, que agora você já está quase craque nela. E o próximo artigo que a gente tem que ver agora é o artigo 16, lá do Estatuto da OAB, que na sua redação original foi um pouco alterado, não foi, Fabrício? Exatamente. Então, o caput aí da Lei 8.906, o artigo 16 caput, ele previa aí que não eram admitidos nem poderiam funcionar a sociedade de advogados, que apresentassem forma ou características mercantis. A gente até já discutiu sobre isso, porque a OAB não entende que as sociedades de advogados possam ter alguma ligação, alguma conexão com a questão mercantil, com a questão lucrativa, com a questão empresarial. Na verdade, o espírito continuou o mesmo, porque a nova redação apenas incluiu a questão de que não são admitidos a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados, ou seja ela uma sociedade de advogados comum, como a gente está acostumado a ver, e nem podem as novas sociedades individuais de advogados, que apresentem forma ou características de sociedade empresária. Então houve também uma redação, uma modificação, ao invés da expressão características mercantis, houve alteração aí para que também não se pode permitir características de sociedade empresária, ou seja, dando um traço mais definitivo e mais claro para a expressão que antigamente era um pouco confusa. Você pode olhar aqui que apresentassem formas ou características mercantis. Então, o que está perfeitamente consentâneo com a teoria da empresa, né? Antigamente, essa ideia de mercantis, a teoria dos atos de comércio, quem é que exercia empresa? Quem praticasse atos de comércio. Hoje em dia não é assim. Exerce empresa quem exerce atividade econômica, que visa o lucro, que seja profissionalmente organizada, mas o fato é que, vocês precisam prestar muita atenção nisso, sociedade de advogados nunca vai poder ser organizada, profissional, que vise a lucro e que tenha características de empresa. Sociedade de advogados, quando muito, é uma sociedade simples, que não é uma sociedade empresária. E isso vai ter uma repercussão lá para a parte tributária fundamental. Que você vai comentar. Isso. Então, o que vocês precisam focar nesse artigo 16? Sociedade de advogado nunca é sociedade empresária. Porque se ela tiver algum aspecto empresarial, não mais mercantil, mas sim empresarial, ela sequer vai ser admitida a registro. Exatamente. Por exemplo, advogado, contador, médico, dentro de uma mesma instituição de empresa, nunca vai poder ser admitida no conselho seccional. Exatamente, como uma sociedade, né? Isso. Então, o fato é que a terceira, e obviamente inclusão aí no artigo 16, foi a expressão que também não pode aí incluir como sócio ou titular de sociedade unipessoal na advocacia, né, uma pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar, que a gente já inclusive falou sobre isso. Então, questão aí, um aspecto que eu não falei, mas agora eu vou falar, também não pode ser registrada na OAB nenhuma sociedade que tenha, por exemplo, nome fantasia. Então, eu trago aqui para você algumas jurisprudências, uma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio, que não é permitido nenhum nome que tenha, que seja considerado nome fantasia, por exemplo, Monte Sinai, advogados, ou algo nesse sentido. Então, há proibição disso. Isso também encontra suporte, continua encontrando suporte no provimento 112 de 2006, no seu artigo 2º, inciso 10, exatamente falando sobre isso, ou seja, será negado o registro quando, sendo pouco explícitas suas finalidades, infira-se do ato constitutivo qualquer característica empresarial. O artigo 2º, parágrafo único do provimento 112, Paulo, inclusive, fala que não pode constar da razão social nenhuma sigla ou expressão de fantasia ou características mercantis, devendo vir acompanhada da expressão que indique tratar de sociedade de advogados. E é vedada, inclusive, a referência sociedade civil ou S.C. Tá? Só para deixar bem claro que, no caso de sociedade de advogados, usa-se o nome que a gente vai ver daqui a pouquinho o nome completo ou abreviado do sócio, mas com a expressão sociedade de advogados, ou sociedade unipessoal de advogados, como a gente tem a redação nova, mas sociedade civil não é mais permitindo. Então, também trago aqui mais uma decisão aqui, aquele símbolo E, inglês, né, que nós temos aí, também não é permitido, ou seja, a OAB tem buscado aí uma certa discrição nos nomes que são utilizados para registro de sociedades de advogados. O artigo 6º, caput do provimento, também fala sobre isso. E, neste momento, cabe destacar que a constituição da sociedade de advogados, sem registro no Conselho Seccional da OAB, implica uma infração ao Estatuto da Advocacia e é pena de censura aos advogados que integrem. Então, o artigo 34, inciso 2º, coloca que constitui infração disciplinar manter uma sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei.
Lembrando que a constituição de sociedade não é obrigatória, mas uma vez constituído, ela tem que ser feita, deve ser registrada junto à OAB para adquirir personalidade jurídica e poder atuar como uma sociedade de advogados, sob a chancela, né, sobre a observância aí do Código de Ética e de todos os princípios que a OAB defende. Então é importante colocar esses pontos. No parágrafo 1º, como a gente colocou, Paulo, a redação aí continua original sobre a questão da obrigatoriedade do nome da sociedade. Então, o dispositivo continua com a sua redação original inalterada. Ele encontra apoio para quem quiser fazer uma remissão aí no seu estudo, também no artigo 38 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Então, você pode fazer essa remissão aí no seu artigo 16, parágrafo 1º, com o artigo 38 do Regulamento Geral, que também complementa isso, e também, é claro, no já famoso provimento 112, que no seu artigo 2º caput, ele coloca exatamente os elementos que tem constado o contrato social, e o primeiro inciso, aí, o inciso 1º, fala exatamente sobre o nome, sobre a questão do nome, do registro do nome, qual o nome, como pode ser registrado o nome de uma sociedade de advogados. Então, há uma questão muito interessante, porque nós já comentamos inclusive isso aqui, a questão de que nos Estados Unidos nós temos um modelo empresarial de sociedade de advogados, mas mesmo lá, onde se admite esse modelo empresarial de sociedade de advogados, há uma forte recomendação no Código de Ética, que lá se chama Código de Responsabilização Profissional da Ordem dos Advogados nos Estados Unidos, no sentido de que a utilização dos nomes dos advogados associados deve ser feita sempre para não desorientar a identidade, a responsabilidade e o status dos advogados. Então, mesmo nos Estados Unidos, onde nós temos um modelo empresarial de sociedade de advogados, ainda assim lá há uma forte recomendação, uma forte observação de que não se pode utilizar nomes que denigrem, que de uma certa forma desorientem o cliente acerca da identidade, da responsabilidade e do status, né, que os advogados têm na sociedade. A ideia também é vedar a captação de cliente, exatamente, porque já pensou um nome que sugira que você contrate aquela sociedade de advogados? Turma da Alegria Advogados Associados. Não pode ser assim. Em sala de aula eu brinco com o escritório 100%, né? Causa ganha, esse tipo de coisa, que não pode, apesar de ser engraçado, apesar de ser interessante do ponto de vista publicitário, mas ele não jamais encontraria um apoio na OAB para que se consiga o registro. E aí ver como é que tudo faz sentido, né? Ele não conseguiria o registro e se mantivesse exercendo a atividade como sociedade, isso, cometeria uma infração disciplinar. À censura. Claro, a OAB deixou isso tudo muito bem amarrado, tudo isso muito claro para os advogados. Bom, um outro dispositivo que também permaneceu inalterado foi o artigo 16, parágrafo 2º, que fala da questão do licenciamento do sócio. Caso o sócio de uma sociedade ele decida exercer uma atividade incompatível, poderá ser dada licença nesse sentido. A licença seria temporária, ou seja, uma atividade temporária com início para começo da licença, mas também o término exatamente dessa atividade incompatível, e neste caso ele se mantém sócio, porém deve fazer registro aí na sua sociedade, dizendo que aquela atividade incompatível, ela vai se manter por um determinado período, mas isso não afeta a sua qualidade de sócio. Apenas ele não vai poder assinar, não vai poder praticar os atos como se fosse ainda o sócio, durante aquele período em que ele estiver temporariamente afastado da advocacia. É importante que haja esse registro para que todos saibam que isso está acontecendo. Exatamente. A publicidade vai permitir com que esse advogado, por exemplo, que está incompatível momentaneamente, não tente exercer a atividade. No caso de exercer algum cargo que seja temporariamente incompatível. Muito bem. O artigo 16, parágrafo 3º, também teve o seu dispositivo inalterado pela Lei 13.247. No sentido, e é bem importante, Paulo, porque ele fala que é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de uma sociedade agora empresarial, seja ela qual for, que inclui, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. É um dispositivo que ele não está direcionado necessariamente para os escritórios de advogados, mas sim para sociedades empresárias que queiram incluir entre as suas finalidades a atividade de advocacia. Então, veja, o respaldo disso já vinha, ou seja, já tínhamos essa previsão também no artigo 2º, inciso 10 aí do provimento 112, que não pode registrar, não pode funcionar uma sociedade que tem uma forma de sociedade empresária ou cooperativa com o aspecto que tem aí, pratica atividades típicas da advocacia, né?
O Paulo Lobo fala, olha, uma característica marcante das sociedades é sua finalidade exclusiva é o lucro. Os fins únicos são atividades da advocacia, não pode incluir qualquer outra atividade, lucrativa ou não. Então, administração, a venda de imóveis, contabilidade, consultoria financeira, religião política, nenhuma sociedade formada neste tipo de modelo poderia incluir entre as suas finalidades a questão da atividade da advocacia, como se também prestasse esse serviço. Trago até uma decisão aqui do Tribunal de Ética de São Paulo, onde eu destaquei para você, exatamente em negrito, a questão de que, de conformidade com as reiteradas decisões desse Tribunal de Ética, infringe a ética profissional a previsão de assistência jurídica em contratos de seguro, ou mesmo a simples divulgação de lista de advogados vinculados, credenciados ou indicados pelas seguradoras, para a defesa dos interesses dos segurados. Se a atividade da seguradora é exatamente alguma coisa, algo relacionado à questão do seguro, ela não pode oferecer um serviço de advocacia, porque, afinal de contas, não é uma sociedade de advogados. Então, não pode nem mesmo indicar, não pode credenciar, não pode, de uma certa forma, se vincular a isso. É o que prevê aí, e essa redação se manteve inalterada. Não são admitidas a registro as pessoas jurídicas destinadas, por exemplo, terceirização de serviços de cobrança, por configurar atividade de natureza comercial, que é estranho à prática de da advocacia. Então, por essa razão peculiar, tais sociedades não podem adotar qualquer dos tipos de sociedade simples ou de sociedade empresária previstos no Código Civil, a sociedade de advocacia. Pelas mesmas razões, não podem também adotar a forma cooperativa, porque ainda que não tenha finalidade de lucro, é uma atividade empresária. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso primeiro contato, só falando ainda, Paulo, só para deixar ainda claro, a inclusão aí da lei 13.247, do artigo 16, parágrafo 4º. Que a gente já tinha mais ou menos mencionado, delimitado, de né? que o nome dessa sociedade unipessoal vai ser composta do quê? O nome do advogado, que a compõe, seguida da expressão sociedade individual de advocacia. Então, essa é a novidade, né, da lei, exatamente porque já que inclui a sociedade unipessoal, como deve ser registrado o nome? O nome tem que ser registrado com o nome do titular, completo ou parcial, da mesma forma que era uma sociedade de advogados, mas ao invés de ser sociedade de advogados, como prevê o provimento 112, aqui a gente tem a expressão sociedade individual de advocacia. Então, com isso a gente para aqui exatamente, finaliza com o artigo 16 e no próximo a gente fala então do nosso último artigo, do nosso último encontro em relação à análise da lei, que é o artigo 17, que vai falar da responsabilidade dos sócios. Até já, aguardamos vocês daqui a pouco. Até mais.